Vou contar pra vocês a história de quando eu fui expulsa da casa do meu ex-namorado no ano novo. Eu me arrumo pra ir buscar o meu atual namorado. Gente, o ano era 2023. Eu era nova, bobinha, ingênua. Morava o motoboy da pizzaria do meu pai. Beleza. Ano novo, meus pais foram pra praia e eu, com uma boa pau mandado, né, na época, fiquei lá na minha cidade pra ficar com a família do meu ex-namorado. Daí, eu sabia que a família dele era meio tantão das ideias, mas não achei que fosse tanto de verdade. A gente tava lá na casa dele, se divertindo, bastante tal, e chegou a hora dos fogos, né? Ficou o meu namorado e o primo dele carregados de soltar os fogos. Daí, do nada, do mais absoluto nada, o primo dele acionou os fogos pro meu ex-namorado. E eu olhei e falei, vamos chamar ele de Bob. Olhei assim e tal. Aí meu ex-namorado a gente chama de Bruno. Aí o Bruno falou assim, Bob, você tá maluco? Por que você fez isso? Eles começaram a discutir lá. O que acontecia é que o Bob, ele já tava muito louco, muito louco. Ele tinha ficou o dia inteiro bebendo. Eles tinham, se eu não me engano, voltado da praia naquele dia. Ele ficou o dia inteiro bebendo. O Bruno falou que, como eles voltaram de moto, né? O Bob ficou tipo, quase caindo assim o tempo todo. E, nossa, foi triste a situação, viu? Beleza. Depois do Bruno ter ido pro hospital, foi atrás dele pra pedir desculpas e eles começaram a discutir lá no PS da minha cidade, né? Que é o PS de Embu das Artes. Depois disso, começaram a brigar lá e tal, e aí os seguranças do PS mandaram eles embora pra casa, que eles não podiam ficar lá discutindo, brigando, né? Porque, meu, imagina, ano novo e tal, e tem dois marmanjos brigando no meio de um pronto-socorro. Ai, gente, preguiça. Beleza, depois que a gente achou que tudo tinha meio que se resolvido, porque o Bob tinha sumido, ele morava no mesmo quintal, né? E aí o Bob tinha sumido e tal, a gente achou que tava tudo bem, voltamos lá e tal. O Bob simplesmente aparece lá da casa dele, né? Que era no mesmo quintal da casa lá da avó do Bruno. E aí ele aparece com uma. Falando pra todo mundo sair. E tava todo mundo lá, a gente tava geral. Tava a mãe do Bruno, o irmão gêmeo, cunhada, avó, tava todo mundo. E mesmo assim o Bob mandou todo mundo pra rua, falou que não queria mais ninguém lá e tal. E, bom, a gente não podia fazer nada, né? Porque eu era isso, eu era ir de Vasco. Beleza, fomos todos lá pra rua, ele trancou o portão, tudo, né? E aí chamaram lá a polícia pra. Até porque a avó deles, né? Passou mal, foi pro médico, a gente voltou e ainda assim ele não tava deixando a gente entrar lá na casa dela, porque a casa era dela, né? Não era dele, era dela. Não queria, não queria. A polícia chegou lá. Ele tava com uma moto, aquelas motos grandes, a gente não entende de moto. Então, ele tava com uma moto muito grande lá e era emprestada, que era emprestada de gente perigosa, entendeu? Ele tava com uma moto lá emprestada e tudo, e ele tava muito louco. A polícia chegou lá, só que a moto tava na rua e ele foi guardar a moto na frente da polícia. A polícia só foi anotando, né? Que ele tava de chinelo, tava sem capacete, tava sem camisa e tal, mas infelizmente. É a única coisa que a polícia pôde fazer é multar ele, adoidado, e a multa nem é pra ele. Ele foi pro dono da moto, que era uma pessoa perigosa. Inclusive, depois eu tenho que contar pra vocês também no final o que aconteceu com esse Bob.